Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos iniciar agora nossa série de aulas sobre direito processual penal, comum dentro da preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula, vamos estudar alguns dos fundamentos mais importantes do processo penal brasileiro. Vamos abordar os princípios constitucionais do direito processual penal, o inquérito policial, a ação penal, a ação civil relacionada ao crime, além dos conceitos de jurisdição e competência. Vamos começar pelos princípios constitucionais do direito processual penal. Esses princípios são normas fundamentais previstas principalmente na Constituição Federal e servem para orientar todo o funcionamento do processo penal. Eles garantem que o processo criminal seja conduzido de forma justa, respeitando os direitos fundamentais das pessoas envolvidas. Um dos princípios mais importantes é o princípio do devido processo legal. Esse princípio estabelece que ninguém pode ser privado de sua liberdade ou de seus direitos sem que exista um processo conduzido de acordo com as regras estabelecidas pela lei. Outro princípio fundamental é o princípio da presunção de inocência. De acordo com esse princípio, ninguém pode ser considerado culpado até que exista uma sentença penal condenatória definitiva, após o esgotamento das possibilidades de recurso. Também é muito importante o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esses princípios garantem que o acusado tenha o direito de conhecer as acusações que lhe são feitas, apresentar provas, contestar as alegações da acusação e utilizar todos os meios legais para se defender. Outro princípio relevante é o princípio do juiz natural. Esse princípio determina que ninguém pode ser julgado por tribunais de exceção e que o julgamento deve ser realizado por autoridade judicial previamente estabelecida pela lei. Também podemos destacar o princípio da publicidade dos atos processuais. Em regra, os atos do processo penal são públicos, permitindo que a sociedade acompanhe a atuação do Poder Judiciário, salvo em situações específicas em que o sigilo é necessário para proteger direitos ou garantir a eficácia da investigação. Outro princípio importante é o princípio da duração razoável do processo, que determina que os processos devem ser conduzidos de forma eficiente e sem demora excessiva. Agora vamos falar sobre o inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo conduzido pela autoridade policial com o objetivo de investigar a ocorrência de um crime. Por meio do inquérito policial, são coletadas provas e informações que permitem identificar se realmente ocorreu um crime e quem pode ser o responsável por ele. O inquérito policial possui algumas características importantes. Ele é um procedimento escrito, formal e sigiloso em determinadas fases da investigação. O inquérito também é considerado inquisitivo, o que significa que a condução da investigação está concentrada na autoridade policial, sem a participação direta do juiz ou da defesa nessa fase inicial. Durante o inquérito policial podem ser realizadas diversas diligências investigativas, como coleta de depoimentos, realização de perícias, apreensão de objetos e outras medidas destinadas à apuração dos fatos. Ao final da investigação, a autoridade policial elabora um relatório e encaminha o inquérito ao Ministério Público, que irá analisar se existem elementos suficientes para o oferecimento de denúncia. Agora vamos falar sobre a ação penal. A ação penal é um instrumento utilizado para levar o caso ao Poder Judiciário, permitindo que o juiz analise os fatos investigados e decida se o acusado deve ou não ser responsabilizado penalmente. A ação penal pode ser de diferentes tipos. A principal é a ação penal pública, que é promovida pelo Ministério Público em nome da sociedade. A ação penal pública pode ser incondicionada, quando o Ministério Público pode iniciar o processo independentemente da manifestação da vítima, ou condicionada, quando depende da representação da vítima ou de outra condição prevista em lei. Também existe a ação penal privada, que é proposta pela própria vítima ou por seu representante legal em determinadas situações previstas na legislação penal. Agora vamos falar sobre a ação civil relacionada ao crime. Quando um crime causa prejuízo a uma pessoa, além da responsabilidade penal, também pode existir responsabilidade civil. Isso significa que a vítima pode buscar reparação pelos danos sofridos. A ação civil pode ser proposta para exigir indenização por danos materiais ou morais causados pela prática do crime. Em alguns casos,
A decisão tomada no processo penal pode influenciar diretamente o julgamento da ação civil. Agora vamos falar sobre jurisdição. A jurisdição corresponde ao poder que o Estado possui de aplicar o direito ao caso concreto por meio do poder judiciário. No processo penal, a jurisdição permite que o juiz analise os fatos, avalie as provas apresentadas pelas partes e decida se o acusado deve ser condenado ou absolvido. A jurisdição penal tem como objetivo garantir a aplicação da lei penal e assegurar a justiça na solução dos conflitos relacionados à prática de crimes. Por fim, vamos falar sobre competência. A competência corresponde à divisão do poder jurisdicional entre os diferentes órgãos do poder judiciário. Isso significa que cada juiz ou tribunal possui atribuições específicas para julgar determinados tipos de casos. A competência pode ser definida por diferentes critérios, como a natureza do crime, o local onde o crime ocorreu, a pessoa envolvida no processo ou a função exercida pelo órgão judicial. A correta definição da competência é essencial para garantir a organização do sistema judicial e evitar conflitos entre diferentes tribunais. Portanto, compreender os princípios constitucionais do direito processual penal, o funcionamento do inquérito policial, os tipos de ação penal, a relação entre responsabilidade penal e civil, além dos conceitos de jurisdição e competência, é fundamental para entender como funciona o processo penal no Brasil. Agora vamos abordar 3 temas fundamentais para o funcionamento do processo penal: as questões prejudiciais e os processos incidentes, a prova no processo penal e os sujeitos do processo penal, incluindo o juiz, o Ministério Público, o acusado e seu defensor, além dos assistentes e auxiliares da Justiça. Vamos começar pelas questões prejudiciais e pelos processos incidentes. As questões prejudiciais são aquelas questões jurídicas que precisam ser resolvidas antes da decisão sobre o crime propriamente dito, pois podem influenciar diretamente o julgamento do processo penal. Em outras palavras, trata-se de uma questão que precisa ser solucionada previamente para que o juiz possa decidir corretamente sobre a responsabilidade penal do acusado. Um exemplo clássico ocorre quando o processo penal depende da definição de uma questão de natureza civil, como a validade de um casamento ou a existência de um vínculo jurídico específico. Dependendo da situação, o juiz pode suspender o processo penal até que a questão prejudicial seja resolvida na esfera competente. Já os processos incidentes são procedimentos que surgem dentro do próprio processo penal para resolver questões específicas que aparecem durante o andamento do processo. Esses incidentes processuais têm a finalidade de garantir a regularidade do processo e a correta aplicação da lei. Entre os exemplos de processos incidentes podemos citar o incidente de insanidade mental do acusado, que é utilizado quando existe dúvida sobre a capacidade mental do réu no momento do crime ou durante o processo. Nesse caso, pode ser determinada a realização de perícia médica para avaliar a condição mental do acusado. Outro exemplo de incidente é a restituição de coisas apreendidas, quando alguém solicita a devolução de objetos que foram apreendidos durante a investigação ou instrução criminal. Agora vamos falar sobre a prova no processo penal. A prova é um dos elementos mais importantes do processo penal, pois é por meio dela que o juiz forma sua convicção sobre os fatos que estão sendo analisados. O objetivo da prova é demonstrar a existência do crime, identificar o autor da conduta e esclarecer todas as circunstâncias relevantes para o julgamento. No processo penal, vigora o princípio da busca da verdade real, o que significa que o juiz deve procurar reconstruir os fatos da forma mais próxima possível da realidade. As provas podem assumir diferentes formas dentro do processo penal. Entre os principais meios de prova estão o depoimento de testemunhas, o interrogatório do acusado, os documentos, as perícias técnicas, as provas materiais e os reconhecimentos de pessoas ou objetos. O depoimento testemunhal consiste na declaração de pessoas que possuem conhecimento sobre os fatos investigados. A prova pericial é realizada por especialistas quando o esclarecimento de determinada questão exige conhecimento técnico ou científico. O interrogatório do acusado é considerado um importante meio de defesa, pois permite que o réu apresente sua versão dos fatos. O processo penal também estabelece limites para a produção de provas. Não são admitidas provas obtidas por meios ilícitos, ou seja, provas obtidas em violação à lei ou aos direitos fundamentais.
Esse princípio busca proteger as garantias individuais e evitar abusos durante a investigação ou instrução do processo. Agora vamos falar sobre os sujeitos do processo penal. Os sujeitos do processo são as pessoas ou instituições que participam da relação processual. O primeiro sujeito que devemos destacar é o juiz. O juiz é a autoridade responsável por conduzir o processo penal e proferir a decisão final sobre o caso. Ele deve atuar com imparcialidade, garantindo o respeito às normas legais e assegurando os direitos das partes envolvidas no processo. Outro sujeito fundamental do processo penal é o Ministério Público. O Ministério Público exerce o papel de titular da ação penal pública e atua na defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade. Na maioria dos casos, cabe ao Ministério Público apresentar a denúncia contra o acusado quando existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. Agora vamos falar sobre o acusado. O acusado é a pessoa contra quem se dirige a acusação no processo penal. Durante todo o processo, o acusado possui diversos direitos garantidos pela Constituição, como o direito ao silêncio, o direito à ampla defesa e o direito de ser assistido por advogado. O defensor é o profissional responsável por representar o acusado e garantir o exercício do direito de defesa. O defensor pode ser um advogado particular escolhido pelo acusado ou um defensor público quando o acusado não possui recursos para contratar um advogado. Também existem os assistentes da acusação. O assistente de acusação é a pessoa que auxilia o Ministério Público na acusação, normalmente representando os interesses da vítima ou de seus familiares. Além desses sujeitos, também existem os auxiliares da justiça. Esses profissionais exercem funções importantes para o funcionamento do processo penal. Entre os auxiliares da justiça estão os escrivães, oficiais de justiça, peritos, intérpretes e outros profissionais que colaboram com a realização dos atos processuais. Portanto, compreender as questões prejudiciais, os processos incidentes, o papel das provas e a atuação dos sujeitos do processo penal é essencial para entender como o sistema de justiça criminal funciona e como as decisões judiciais são construídas dentro do processo penal. Agora vamos estudar temas centrais do processo penal brasileiro: as modalidades de prisão e as medidas cautelares, a liberdade provisória, as citações e intimações, a sentença penal e os tipos de processos previstos na legislação, incluindo o processo comum e os processos especiais. Vamos começar pelas prisões no processo penal. A prisão é uma medida de restrição à liberdade da pessoa e só pode ocorrer nas situações previstas em lei. A Constituição Federal estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nas hipóteses legais. Uma das modalidades mais conhecidas é a prisão em flagrante. A prisão em flagrante ocorre quando uma pessoa é surpreendida no momento em que está cometendo o crime, acaba de cometê-lo ou é perseguida logo após a prática do delito em circunstâncias que indiquem sua autoria. A prisão em flagrante pode ser realizada por qualquer pessoa do povo, mas a autoridade policial possui o dever de efetuar a prisão quando estiver diante de um caso de flagrante delito. Após a prisão em flagrante, o preso deve ser apresentado à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão em flagrante, e posteriormente o caso deve ser comunicado ao juiz competente. Outra modalidade importante é a prisão preventiva. A prisão preventiva é uma medida cautelar decretada pelo juiz durante a investigação ou durante o processo penal. Essa prisão não tem caráter de punição, mas sim de garantia do andamento adequado do processo. A prisão preventiva pode ser decretada quando estiverem presentes determinados requisitos legais, como a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, a prisão preventiva depende da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Agora vamos falar sobre a prisão domiciliar. A prisão domiciliar é uma modalidade de prisão em que o acusado permanece recolhido em sua residência em vez de ser mantido em estabelecimento prisional. Essa medida pode ser concedida em situações específicas previstas na legislação, como nos casos de pessoas com idade avançada, pessoas gravemente doentes, gestantes ou responsáveis por crianças pequenas, entre outras hipóteses previstas em lei. Outra modalidade é a prisão temporária.
A prisão temporária é uma medida cautelar utilizada principalmente durante a fase de investigação policial. Ela pode ser decretada por prazo determinado quando for necessária para o esclarecimento de crimes graves, especialmente quando existe risco de que o investigado prejudique a investigação. A legislação estabelece limites claros para a duração da prisão temporária e define os crimes em que essa medida pode ser aplicada. Além das prisões, o Código de Processo Penal também prevê outras medidas cautelares diversas da prisão. Essas medidas foram criadas para permitir alternativas menos severas que a prisão preventiva. Entre essas medidas estão o comparecimento periódico em juízo, a proibição de contato com determinadas pessoas, a proibição de frequentar determinados lugares, a suspensão do exercício de função pública ou atividade econômica e o monitoramento eletrônico. Essas medidas têm como objetivo garantir o andamento do processo, sem a necessidade de privar o acusado de sua liberdade. Agora vamos falar sobre a liberdade provisória. A liberdade provisória ocorre quando o acusado pode responder ao processo em liberdade, mesmo após ter sido preso. Essa liberdade pode ser concedida com ou sem o pagamento de fiança, dependendo da natureza do crime e das circunstâncias do caso. A liberdade provisória busca equilibrar a necessidade de investigação e julgamento com respeito ao princípio da presunção de inocência. Agora vamos falar sobre as citações e intimações. A citação é o ato processual por meio do qual o acusado é formalmente informado da existência de um processo penal contra ele. A partir da citação, o acusado passa a integrar oficialmente o processo e tem a oportunidade de apresentar sua defesa. Já a intimação é o ato pelo qual as partes e seus representantes são comunicados sobre atos e decisões que ocorrem durante o processo. Esses instrumentos são fundamentais para garantir o direito de defesa e a regularidade do processo penal. Agora vamos falar sobre a sentença penal. A sentença é o ato pelo qual o juiz decide o processo após analisar as provas e os argumentos apresentados pelas partes. Na sentença, o juiz pode absolver o acusado quando entender que não existem provas suficientes de autoria ou de materialidade do crime. Também pode ocorrer a condenação, quando o juiz conclui que o acusado praticou o crime e deve receber a pena prevista na legislação. A sentença deve ser sempre fundamentada, ou seja, o juiz deve explicar os motivos que o levaram à decisão. Agora vamos falar sobre os tipos de processos penais previstos na legislação. O Código de Processo Penal prevê dois grandes tipos de procedimento: o processo comum e os processos especiais. O processo comum é o procedimento padrão utilizado na maioria dos casos penais. Ele possui diferentes modalidades dependendo da gravidade do crime, como o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. Já os processos especiais são aqueles destinados a tratar de situações específicas previstas na legislação. Entre os exemplos de processos especiais podemos citar os procedimentos relacionados aos crimes de responsabilidade, os processos envolvendo autoridades com prerrogativa de foro e outros casos definidos em lei. Portanto, compreender as modalidades de prisão, as medidas cautelares, a liberdade provisória, os mecanismos de comunicação processual, a sentença penal e os tipos de processos previstos no sistema jurídico é fundamental para entender o funcionamento do processo penal brasileiro. Agora vamos estudar três temas importantes para o funcionamento do processo penal: as nulidades processuais, os recursos em geral, a execução penal e também a suspensão condicional do processo. Vamos começar pelas nulidades no processo penal. As nulidades correspondem às irregularidades que podem ocorrer durante a tramitação do processo e que podem comprometer a validade dos atos processuais. O processo penal deve respeitar regras formais e garantias fundamentais previstas na Constituição e na legislação. Quando essas regras são violadas, pode ocorrer a nulidade de determinado ato ou até mesmo de todo o processo. As nulidades existem para garantir que o processo seja conduzido de forma justa e dentro dos limites da legalidade. No direito processual penal, as nulidades podem ser classificadas principalmente como nulidades absolutas e nulidades relativas. As nulidades absolutas ocorrem quando há violação de normas fundamentais do processo ou de garantias constitucionais, como o direito de defesa ou o princípio do juiz natural. Nesses casos,
A nulidade pode ser reconhecida a qualquer momento do processo, pois envolve interesse público e afeta diretamente a validade da decisão judicial. Já as nulidades relativas ocorrem quando há descumprimento de regras processuais menos graves. Nesse caso, a nulidade deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, sob pena de ser considerada sanada. Outro princípio importante relacionado às nulidades é o princípio do prejuízo. De acordo com esse princípio, não se declara nulidade sem que exista efetivo prejuízo para uma das partes. Ou seja, se o erro processual não causou prejuízo concreto ao direito de defesa ou ao andamento do processo, o ato pode ser mantido válido. Agora vamos falar sobre os recursos no processo penal. Os recursos são instrumentos jurídicos que permitem às partes contestar decisões judiciais com as quais não concordam. Por meio dos recursos, é possível solicitar que uma decisão seja revista por um órgão judicial superior. Os recursos desempenham papel fundamental no sistema judicial, pois permitem a correção de eventuais erros e garantem maior segurança jurídica. Entre os principais recursos previstos no processo penal estão a apelação, o recurso em sentido estrito, os embargos de declaração e os recursos dirigidos aos tribunais superiores. A apelação é um dos recursos mais utilizados e permite que a decisão proferida pelo juiz de primeira instância seja reexaminada por um tribunal. O recurso em sentido estrito é utilizado em situações específicas previstas na legislação, geralmente relacionadas a decisões interlocutórias. Os embargos de declaração são utilizados quando a decisão judicial apresenta obscuridade, contradição ou omissão. Agora vamos falar sobre a execução penal. A execução penal corresponde à fase do sistema de justiça criminal em que a pena aplicada pela sentença condenatória passa a ser efetivamente cumprida. Essa fase é regulamentada principalmente pela Lei de Execução Penal, que estabelece as regras para o cumprimento das penas privativas de liberdade, das penas restritivas de direitos e das medidas de segurança. O objetivo da execução penal não é apenas aplicar a punição ao condenado, mas também promover sua reintegração à sociedade. A legislação determina que o cumprimento da pena deve respeitar a dignidade da pessoa humana e garantir os direitos fundamentais dos presos. Entre esses direitos estão o direito à integridade física e moral, o acesso à assistência médica, à educação, ao trabalho e ao contato com familiares. A execução penal também prevê diferentes regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade, como o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Além disso, existem mecanismos que permitem a progressão de regime quando o condenado demonstra bom comportamento e cumpre os requisitos estabelecidos pela legislação. Também existem benefícios como o livramento condicional e a remissão da pena pelo trabalho ou pelo estudo. Agora vamos falar sobre a suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo é um instituto previsto na legislação penal que permite suspender temporariamente o andamento do processo em determinadas situações. Esse benefício pode ser aplicado quando o crime possui pena mínima relativamente baixa e quando o acusado preenche determinados requisitos previstos na lei. Quando a suspensão condicional do processo é concedida, o processo fica suspenso por determinado período, durante o qual o acusado deve cumprir condições estabelecidas pelo juiz. Entre essas condições podem estar a obrigação de comparecer periodicamente em juízo, a proibição de frequentar determinados lugares ou a prestação de serviços à comunidade. Se o acusado cumprir todas as condições impostas durante o período de suspensão, o processo pode ser extinto sem que haja condenação. O objetivo desse instituto é evitar a aplicação de penas mais severas em caso de menor gravidade e promover soluções alternativas dentro do sistema penal. Portanto, compreender o funcionamento das nulidades processuais, dos recursos no processo penal, da execução penal e da suspensão condicional do processo é essencial para entender como o sistema de justiça criminal busca garantir decisões justas, respeitar direitos fundamentais e aplicar a lei de forma equilibrada. Agora vamos estudar os processos de competência dos juizados especiais criminais, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. Esses órgãos do Poder Judiciário foram criados com o objetivo de oferecer uma forma mais rápida, simples e eficiente de resolução de infrações penais de menor gravidade.
Os juizados especiais criminais foram instituídos com base nos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. O objetivo principal desse sistema é proporcionar uma resposta mais rápida da justiça em relação a crimes de menor potencial ofensivo, evitando a complexidade e a demora do processo penal tradicional. No Brasil, os juizados especiais criminais são regulados principalmente pela Lei nº 9.099 de 1995, no caso da Justiça Estadual, e pela Lei nº 10.259 de 2001, no caso da Justiça Federal. Esses juizados possuem competência para julgar infrações penais consideradas de menor potencial ofensivo. Em regra, são consideradas infrações de menor potencial ofensivo aquelas cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, incluindo crimes e contravenções penais. A ideia central desse modelo é permitir que determinados conflitos penais sejam resolvidos de forma mais rápida, sempre buscando soluções que evitem a aplicação imediata de penas privativas de liberdade. Entre os principais instrumentos utilizados nos juizados especiais criminais está a composição civil dos danos. Esse mecanismo permite que a vítima e o autor do fato cheguem a um acordo para reparar os prejuízos causados pelo crime. Quando ocorre a composição civil e o acordo é homologado pelo juiz, em muitos casos isso pode resultar na extinção da punibilidade do autor do fato. Outro instrumento importante é a transação penal. A transação penal ocorre quando o Ministério Público propõe ao autor do fato a aplicação imediata de uma pena restritiva de direitos ou de multa, evitando a abertura de um processo penal tradicional. Se o autor do fato aceitar a proposta e cumprir as condições estabelecidas, o processo penal não é iniciado. Também existe o instituto da suspensão condicional do processo, que pode ser aplicado em determinadas situações quando o processo já foi iniciado, permitindo que o acusado cumpra determinadas condições durante um período de tempo para evitar a continuidade da ação penal. Esses mecanismos refletem uma política criminal voltada para soluções alternativas ao encarceramento em casos de menor gravidade. Agora vamos falar sobre a estrutura dos juizados especiais criminais. Esses juizados são compostos por juízes, representantes do Ministério Público, defensores públicos ou advogados e também conciliadores. Os conciliadores desempenham um papel importante no processo, pois atuam na tentativa de promover acordos entre as partes envolvidas no conflito. Outro aspecto importante dos juizados especiais criminais é a simplificação dos procedimentos processuais. Os atos processuais são realizados de forma mais rápida e com menor formalidade em comparação com o processo penal comum. Essa simplificação busca tornar o sistema judicial mais acessível e eficiente. Agora vamos falar sobre os juizados especiais criminais federais. Esses juizados possuem funcionamento semelhante aos juizados estaduais, mas são responsáveis por julgar infrações penais de menor potencial ofensivo que envolvam competência da Justiça Federal. Isso inclui crimes que envolvem interesses da União, de autarquias federais ou de empresas públicas federais, desde que sejam considerados de menor potencial ofensivo. Os juizados especiais criminais federais também seguem os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim como ocorre nos juizados estaduais, nesses juizados também são aplicados mecanismos como composição civil dos danos, transação penal e outras formas de solução consensual dos conflitos. Portanto, os juizados especiais criminais representam um modelo importante dentro do sistema de justiça criminal brasileiro, pois buscam resolver infrações penais de menor gravidade de forma mais rápida, simples e eficiente. Esse modelo contribui para reduzir a sobrecarga do sistema judicial tradicional e também para promover soluções mais adequadas para determinados tipos de conflitos penais. Agora vamos estudar os processos de competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos especializados do Poder Judiciário que atuam no enfrentamento da violência de gênero. Esses juizados foram criados com base na Lei nº 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Essa legislação representa um marco importante no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil, pois estabeleceu mecanismos específicos de proteção, prevenção e punição dessas condutas. A Lei Maria da Penha reconhece que a violência contra a mulher,
especialmente no ambiente doméstico e familiar, é um problema social grave que exige tratamento jurídico diferenciado e políticas públicas específicas. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher possuem competência para processar, julgar e executar causas relacionadas a crimes praticados no contexto de violência doméstica ou familiar contra mulheres. Esses juizados possuem competência tanto na esfera penal quanto em determinadas matérias da esfera civil relacionadas ao caso, o que permite uma atuação mais integrada do sistema de justiça. A lei define violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou dano patrimonial. Essa violência pode ocorrer em diferentes contextos. O primeiro é no âmbito da unidade doméstica, que corresponde ao espaço de convivência permanente de pessoas, independentemente de vínculo familiar. O segundo é no âmbito da família, envolvendo pessoas que possuem relação de parentesco, consanguinidade ou afinidade. O terceiro contexto é nas relações íntimas de afeto, mesmo que não haja convivência sob o mesmo teto. A Lei Maria da Penha também identifica diferentes formas de violência doméstica. Entre elas estão a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Os juizados de violência doméstica possuem estrutura especializada para lidar com esses casos, incluindo juízes, promotores, defensores públicos e equipes multidisciplinares formadas por profissionais como psicólogos e assistentes sociais. Essa estrutura busca garantir uma abordagem mais completa e sensível à complexidade das situações de violência doméstica. Um dos instrumentos mais importantes previstos na Lei Maria da Penha são as medidas protetivas de urgência. Essas medidas podem ser concedidas rapidamente pelo juiz para proteger a vítima e evitar novas agressões. Entre as medidas protetivas mais comuns estão o afastamento do agressor do lar ou local de convivência, a proibição de aproximação da vítima, a proibição de contato com a vítima e seus familiares e a restrição de determinados comportamentos do agressor. Essas medidas têm caráter preventivo e buscam garantir a segurança da vítima enquanto o processo judicial é conduzido. Outro aspecto importante é que os crimes de violência doméstica não são considerados de menor potencial ofensivo, mesmo quando a pena prevista é baixa. Por esse motivo, eles não são julgados pelos juizados especiais criminais. Essa regra foi estabelecida justamente para garantir maior rigor no tratamento desses casos. O processo nos juizados de violência doméstica segue as regras do Código de Processo Penal, mas com adaptações previstas na Lei Maria da Penha para garantir maior proteção às vítimas. Além da responsabilização criminal do agressor, o sistema também busca oferecer apoio e proteção à vítima, incluindo o encaminhamento para serviços de assistência social, psicológica e jurídica. A atuação desses juizados é fundamental para fortalecer o combate à violência doméstica e garantir que as vítimas tenham acesso a mecanismos eficazes de proteção e justiça. Portanto, compreender o funcionamento dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher é essencial para entender como o sistema jurídico brasileiro busca enfrentar a violência de gênero e garantir a proteção dos direitos das mulheres. Agora vamos estudar dois temas importantes do sistema jurídico brasileiro: o habeas corpus e o aperfeiçoamento da legislação penal e processual penal. Vamos começar pelo habeas corpus. O habeas corpus é um dos mais importantes instrumentos de proteção da liberdade individual no ordenamento jurídico brasileiro. Ele está previsto na Constituição Federal e também regulamentado pelo Código de Processo Penal. A expressão habeas corpus tem origem no latim e significa, de forma geral, que tenhas o corpo, fazendo referência ao direito de uma pessoa de não ser privada de sua liberdade de forma ilegal. O habeas corpus é utilizado sempre que alguém sofrer ou estiver ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de locomoção. Esse instrumento jurídico tem como principal objetivo proteger o direito fundamental de ir e vir das pessoas. Existem duas principais modalidades de habeas corpus. A primeira é o habeas corpus preventivo, que é utilizado quando existe ameaça de prisão ou restrição ilegal à liberdade de uma pessoa. Nesse caso, o objetivo é evitar que a prisão ilegal ocorra. Quando o habeas corpus preventivo é concedido,
Normalmente é expedido um documento chamado salvo-conduto, que impede que a autoridade realize a prisão indevida. A segunda modalidade é o habeas corpus repressivo ou liberatório. Esse tipo de habeas corpus é utilizado quando a pessoa já está presa ou sofre restrição ilegal à sua liberdade. Nesse caso, o objetivo é fazer cessar imediatamente a prisão ou a restrição considerada ilegal. Uma característica importante do habeas corpus é que ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, independentemente de ser advogado ou não. Isso significa que qualquer cidadão pode apresentar um habeas corpus em favor de si mesmo ou de outra pessoa que esteja sofrendo ameaça ou restrição ilegal à liberdade. Além disso, o habeas corpus possui procedimento rápido e simplificado, justamente porque envolve a proteção de um direito fundamental. Agora vamos falar sobre o aperfeiçoamento da legislação penal e do processo penal. O aperfeiçoamento da legislação penal e processual penal corresponde ao processo contínuo de atualização e modernização das normas jurídicas que tratam dos crimes, das penas e do funcionamento do sistema de justiça criminal. A sociedade está em constante transformação, com mudanças tecnológicas, sociais e econômicas que podem gerar novas formas de criminalidade ou novas demandas relacionadas à segurança pública. Por esse motivo, a legislação penal e processual penal precisa ser constantemente revisada e atualizada para acompanhar essas transformações. O aperfeiçoamento da legislação ocorre principalmente por meio da criação de novas leis, da alteração de normas existentes e da atualização de procedimentos jurídicos. Esse processo é realizado principalmente pelo Poder Legislativo, que elabora e aprova novas leis, mas também envolve a atuação de juristas, especialistas, instituições públicas e debates com a sociedade. Um dos objetivos desse aperfeiçoamento é tornar o sistema penal mais eficiente no combate à criminalidade. Outro objetivo importante é garantir maior proteção aos direitos fundamentais das pessoas envolvidas no processo penal. Isso significa que o sistema jurídico deve buscar um equilíbrio entre dois valores essenciais: a necessidade de proteger a sociedade contra o crime e a necessidade de preservar os direitos individuais previstos na Constituição. Nos últimos anos, diversas mudanças foram realizadas na legislação penal e processual penal brasileira. Essas mudanças envolveram temas como combate ao crime organizado, crimes cibernéticos, cooperação internacional em matéria penal, utilização de novas tecnologias no processo judicial e aperfeiçoamento das técnicas de investigação criminal. Outro aspecto importante desse processo de modernização envolve a busca por maior eficiência no funcionamento do sistema de justiça criminal, reduzindo a duração excessiva dos processos e ampliando o uso de mecanismos que promovam soluções mais rápidas e eficazes. Portanto, compreender o habeas corpus e o processo de aperfeiçoamento da legislação penal e processual penal é fundamental para entender como o sistema jurídico brasileiro busca proteger a liberdade individual, garantir o respeito aos direitos fundamentais e, ao mesmo tempo, fortalecer os mecanismos de combate à criminalidade. Agora vamos abordar um tema muito importante para a interpretação e aplicação do direito: as súmulas vinculantes, as súmulas e os informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Para compreender esse assunto, primeiro precisamos entender o papel dos tribunais superiores no sistema jurídico brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, conhecido como STF, é o órgão máximo do Poder Judiciário e tem como principal função a guarda da Constituição Federal. Isso significa que o STF é responsável por interpretar a Constituição e garantir que as leis e atos do poder público estejam de acordo com os princípios constitucionais. Já o Superior Tribunal de Justiça, conhecido como STJ, possui a função de uniformizar a interpretação da legislação federal em todo o país. O STJ atua principalmente na análise de recursos que discutem a correta aplicação das leis federais pelos tribunais inferiores. As decisões desses tribunais superiores possuem grande relevância para todo o sistema jurídico brasileiro, pois orientam a atuação de juízes, tribunais, advogados e membros do Ministério Público. Dentro desse contexto surgem as súmulas. As súmulas são enunciados que sintetizam o entendimento consolidado de um tribunal sobre determinado tema jurídico. Elas são elaboradas a partir da repetição de decisões semelhantes
em diversos casos julgados pela Corte. Quando um tribunal decide reiteradamente uma mesma questão jurídica da mesma forma, ele pode consolidar esse entendimento por meio da edição de uma súmula. As súmulas servem como orientação para os magistrados e para todos os operadores do direito, contribuindo para garantir maior uniformidade nas decisões judiciais. No entanto, as súmulas comuns não possuem caráter obrigatório absoluto. Elas funcionam como forte orientação jurisprudencial, podendo ser superadas em situações excepcionais. Agora vamos falar sobre as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes possuem natureza jurídica especial dentro do sistema brasileiro. Elas foram criadas pela Emenda Constitucional número 45, conhecida como Reforma do Judiciário. Diferentemente das súmulas comuns, as súmulas vinculantes possuem efeito obrigatório. Isso significa que todos os órgãos do Poder Judiciário e também a administração pública direta e indireta devem seguir obrigatoriamente o entendimento estabelecido nessas súmulas. As súmulas vinculantes são editadas exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal quando existe reiterada decisão sobre determinada matéria constitucional e quando a controvérsia gera grande número de processos ou insegurança jurídica. O objetivo das súmulas vinculantes é garantir maior uniformidade nas decisões judiciais e reduzir a quantidade de processos repetitivos no sistema judicial. Caso uma autoridade pública ou órgão judicial descumpra uma súmula vinculante, é possível apresentar uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal para garantir a correta aplicação do entendimento estabelecido. Agora vamos falar sobre os informativos do STF e do STJ. Os informativos são publicações periódicas elaboradas pelos tribunais superiores que apresentam resumos das decisões mais relevantes proferidas por essas cortes. Esses informativos divulgam os principais entendimentos jurisprudenciais adotados pelos tribunais em diferentes áreas do direito, incluindo o direito penal e o direito processual penal. Embora os informativos não tenham força obrigatória, eles são extremamente importantes para acompanhar a evolução da jurisprudência dos tribunais superiores. Por meio dos informativos, estudantes, advogados, magistrados e candidatos a concursos públicos conseguem acompanhar os entendimentos mais recentes adotados pelos tribunais. Em provas de concursos públicos, especialmente nas áreas jurídicas, é bastante comum a cobrança de questões baseadas em entendimentos jurisprudenciais divulgados nos informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, compreender as súmulas vinculantes e os informativos dos tribunais superiores é fundamental para entender como a jurisprudência influencia a aplicação do direito e contribui para a uniformização das decisões judiciais no Brasil. Com isso, chegamos ao final da nossa série de aulas sobre direito processual penal, comum dentro da preparação para o concurso da Marinha do Brasil aqui no canal Astra Educa. Ao longo dessas aulas estudamos os princípios do processo penal, as fases da investigação e do julgamento, os sujeitos do processo, os mecanismos de defesa, os recursos e os instrumentos que garantem o funcionamento do sistema de justiça criminal. Agora é muito importante que você revise os principais pontos estudados e consolide o conhecimento adquirido ao longo dessa série. No próximo vídeo vamos iniciar uma nova disciplina do edital, Direito Penal Militar. Então siga para o próximo vídeo da sequência e continue firme na sua preparação rumo à aprovação no concurso da Marinha do Brasil. Nos vemos na próxima aula.